Boa tarde, então, a todos. Estamos aqui novamente para bater um papo aqui, né? Então, vira aí o recado aí da nossa amiga Rose. Então, vamos ter aí depois aí a Cris aí, então, podem ter certeza que é um grande conteúdo aí, muita gente ainda com dúvida aí na ozonoterapia. Ela é muito fera nisso. Mas agora estamos falando aqui com a Liz, né? Então, a ideia desse painel é a gente falar exatamente da nova era do cuidado, né? Como é que, de fato, a frequência reequilibra aí o ser humano. Antes de qualquer coisa, Liz, queria que você se apresentasse para o pessoal aí, fala um pouquinho quem é a Liz, por que está aqui, né, para a gente bater esse papo. Boa tarde a todos, né? Primeiramente, estão me ouvindo? Então, boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês, obrigada, Quental, por essa oportunidade, né? Eu sou a Liz, né? Eu me formei em farmácia e bioquímica em 1996 na PUC. Sou empresária há 25 anos de uma farmácia de manipulação. Durante esses 25 anos, eu fiz vários cursos na área da terapia integrativa, tá? Acupuntura, ozonoterapia, né, Cris? Ozonoterapia, minha professora lá. E daí então fiz vários cursos nessa área. Hoje eu trabalho com um aparelho de biorressonância quântica, já faz 11 anos, que é o amor da minha vida, respeitando o meu marido, né? Ele trabalha junto comigo. Eu me encontrei trabalhando com esse aparelho e também trabalho agora com uma linha de moduladores frequenciais também, né? Que hoje eu digo que é o meu trabalho de alma. Eu deixei minha farmácia arrendada para poder me dedicar ao aparelho, a tratar pessoas com o aparelho e com os moduladores frequenciais. Quando ela me fala que o amor da vida dela é o aparelho mais do que o Marcelo, me preocupa, porque a minha namorada está nesse momento lá no aparelho com o seu marido, né? Então, não sei o quanto que talvez estou perdendo ou não, né? Falei, Marcelo, vou deixar ela aqui porque eu vou lá falar com a sua esposa, viu? Brincadeiras à parte. E quando a gente fala assim no reequilíbrio humano, né? Quando a gente fala nessa questão de frequência, de reequilíbrio, como é que você classifica de fato, como é que você vê assim que as terapias, de uma maneira geral, obviamente que a biorressonância quântica energética podem, de fato, ajudar o reequilíbrio humano, na sua opinião? Sim, já dizia Nikola Tesla, né? Que eu não sei se eu vou falar bem direitinho a frase dele, mas você quer descobrir o segredo do universo, pense em energia, frequência e vibração, né? Como que o aparelho vai fazer, né? Ou o aparelho ou os moduladores frequenciais, as terapias energéticas que atuam na base frequencial, né? Os nossos corpos, eles vibram, né? Quando as nossas células vibram, na verdade. Quando a célula vibra na frequência correta, o seu organismo está saudável. O seu organismo na parte física, emocional, mental e energética. Quando essa célula adoece, ela muda essa frequência. Tá? Então, existem vários tipos de aparelhos de biorressonância quântica que conseguem detectar essa mudança de frequência da saudável para a frequência doente, digamos, né? E, ao mesmo tempo que eles detectam, eles equilibram. Né? Como que eles equilibram? Mandando uma frequência que, por biorressonância, ela vai atuar lá. Vamos dar um exemplo. A pessoa, o aparelho detectou que a sua tireoide está com a função diminuída. Tá? Ele vai emitir uma frequência que entra pela palma das mãos aqui. Por biorressonância, ela vai lá na tireoide e fala assim para a tireoide: vamos voltar a funcionar normal aí? Eu vou te estimular a voltar na frequência saudável, tá? Só que isso aqui não vai se resolver numa sessão só. Tem que ir fazendo sessões até que a glândula se equilibre novamente, tá? Então, é assim que funciona. E os moduladores frequenciais, eles já têm a frequenciazinha dentro, né?
que vai também, por exemplo, estimular lá a tireoide, ou se a tireoide está hiperativa, ele vai estimular ela a voltar na frequência normal, a não ficar mais tão acelerada. Imagino quando a gente pensa assim, qualquer situação de energia, né? A gente vai lá e pega, por exemplo, uma casa, né? Tem uma circulação total de energia. Tem vários aparelhos que vai lá, vai até o local, vê se está transitando energia em todos os pontos, tem algum lugar, opa, bloqueou, aqui tem um problema. Então, ali ele deve falar, aqui tem que tratar, tem que cuidar, e ali que deve ser, de maneira leiga, deve ser isso que deve acontecer. Sim, ele vai fazer, ele vai escanear e vai ver tudo que está desequilibrado e emitir a frequência para equilibrar. Eu sou um cara assim meio São Tomé, né? Isso como característica minha. Acredito demais, cada vez mais a gente vai vendo muita ciência, muitas terapias, a gente vê resultados, né? A gente vê relatos, mas eu sou um cara meio racional, meio lógico. Você tem algumas situações de algumas métricas, alguns indicadores, algumas questões práticas que você conseguiria trazer para nós que, de fato, comprovem a efetividade da biorressonância no dia a dia das pessoas? Sim, eu tenho vários depoimentos, né? Inclusive, eu tenho um aqui, né, de uma paciente não gosta muito de gravar vídeo, ficar dando depoimento. Eu não fico cutucando eles assim, né, obrigando eles, Deus o livre, a fazerem, né? Mas alguns relatam muito por mensagens no WhatsApp, e eu tenho uns 2 casos para contar aqui, né, que são muito interessantes, né? Um é o resultado com o aparelho, né, de biorressonância quântica, e o outro é com o modulador frequencial. Quer dizer, 2 com o aparelho e 1 com o modulador frequencial. Tá? Há anos atrás, 2016, eu fui indicada, eu posso falar o nome dele, porque ele me permite, tá? Para o Antônio, lá de Joinville, e o Antônio veio para Curitiba para fazer o tratamento com a biorressonância, né? Daí ele me relatou o seguinte: há muitos anos atrás, eu sofri um acidente de moto, fiquei internado e saí, né, do internamento lá e fiquei com 2 sequelas. Ele não sentia mais cheiro, ele perdeu 85% do olfato e 90% do paladar. Ah, daí ele me explicou, eu fiz a sessão de tratamento nele. Depois de 1 hora, mais ou menos, ele me ligou chorando. Eu levei um susto, né? Me ligou chorando. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu, né? Daí ele ligou chorando por quê? Porque quando ele estava descendo a serra para voltar para Joinville, ele começou a sentir o cheiro dos freios dos caminhões. Uma pessoa é motivada por conhecer aquele cheiro maravilhoso que é de freio queimado. Daí logo que ele pôde, ele parou no primeiro posto, que ele também não sentia gosto, né? E foi tomar um café. Daí ele sentiu o cheiro do café e o gosto do café. Daí ele começou a chorar lá dentro do posto, né? E daí o pessoal do posto foi conversar com ele, né? Mas o que aconteceu? Que o senhor está chorando? Perdeu a mulher. E daí, né, eu estou chorando de felicidade, que faz mais de 6, 7 anos que eu não sinto cheiro e nem sabor. O café, para mim, era uma água com água quente. Né? Então, esse é um exemplo. Né? Outro exemplo. Daí, esse é com o modulador frequencial que eu trabalho. Né? A minha manicure tem síndrome... quase uma síndrome do pânico. Ela tem uma ansiedade generalizada, que às vezes ela chega a paralisar. Né? Ela chegou lá no meu consultório, Liz, me ajuda. Né? Daí eu prescrevi um modulador frequencial para ela, e esse modulador frequencial, né, ela começou a tomar, depois de 3 dias ela entrou lá no meu consultório. Grog. Eu pensei assim, bebeu? Eu falei, você não é de beber? O que está acontecendo? Da onde vem essa cachaça? E daí ela falou assim,
Liz, o que tem dentro desse frasquinho aí? Tem certeza que é só a frequência que tem dentro desse frasquinho aí? Porque, né, acalmou até demais, assim. Daí eu adequei a dose para ela, né, que ela tomava 3 vezes ao dia. Eu falei para ela tomar 2 vezes ao dia, e daí ela passou esse... Cada organismo é um organismo, né? Daí ela passou essa sonolência durante o dia e ela foi melhorando, e agora ela está tomando faz 2 meses e só uma dose à noite. Ela melhorou do sintoma e já está desmamando, entre aspas, do modulador frequencial, né? Dá tempo para uma outra aqui? Pode, vai, fala. Tem aqui uma aqui, ó. Deixa eu ver se eu Fala de acho coisa aqui, boa, ó. é bom. Deixa eu ver se eu acho Enquanto aqui. você vai achando aí, deixa eu colocar um negócio aqui. Uma coisa muito importante é o seguinte: pegar relatos, eu vou falar para os terapeutas, pegar relatos de quem a gente trata é muito importante. Eu trazer, às vezes, 4, 5 relatos, não é o caso aqui, que aqui é um bate-papo em painel, mas eu trazer 3 ou 4 relatos de pacientes, se eu sou um cara mais crítico, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Quantos pacientes você atendeu neste ano? Aí a pessoa vai falar para mim, 1000. Você só tem 3 relatos. Quer dizer que 997 não serviu nada? Lógico que não é isso, porque não é as pessoas não vão relatar, não é assim por diante. Mas o que eu quero provocar com métrica, com informações, é como é que você... É o feedback, mas como é que se materializa isso? Por exemplo, todos os pacientes que eu atendo, eu faço uma pesquisa real de resultado. Existe um negocinho até muito bonitinho que se fala no mercado, que é NPS. O que é? Net Promoter Score. Ou seja, é o indicador... Sabe quando você responde de 0 a 10? De 0 a 10, quanto é que você indica aquela empresa? Quando as pessoas que respondem 9 e 10 são os seus promotores. Os que respondem 7 e 8 são neutros e os abaixo são deflatores. O que eu estou provocando é que vocês comecem cada vez mais a materializar essas métricas. Vocês, de fato, começarem a ter indicadores de resultado. Por quê? Aí vem um pouquinho do bate-papo de ontem, inclusive, né, Anne? Para a gente atuar no mundo corporativo, para a gente atuar em várias outras situações, isso são indicadores e são métricas que podem vir a contribuir no dia a dia, inclusive, da gente. E os relatos, obviamente, são super mega importantes, né? Mas diga aí, conta mais um aí para nós aí. Aqui, ó. O ano passado, uma paciente me procurou lá. Ela estava com uma mancha, uma senhora de 65 anos. Ela estava com uma mancha de 30,23 milímetros no pulmão direito. Tá? Daí ela chegou muito triste, porque tinha suspeita de câncer, né? Até ela ia fazer uma biópsia dali a uns 2 meses. 2 meses não, uns 40 dias. Daí eu iniciei o tratamento, né? Com o aparelho lá. E, segundo a avaliação do aparelho ali, ela era uma mancha de uma pneumonia mal curada. Tá? Daí eu fui tratando, fiz 2 sessões. Aí, quando ela foi fazer a biópsia, eu fiz 2 sessões com intervalo de 20 dias. Tá? Fez uma de 20 dias, fez outra. Foi fazer a biópsia. Quando ela foi fazer a biópsia, a mancha tinha diminuído 50%. Tá? Daí nem precisou fazer biópsia. Os médicos aconselharam, não precisa fazer, porque se fosse alguma neoplasia, alguma coisa nesse sentido, não teria diminuído metade, né? Daí não fizeram biópsia, ela voltou, fez mais 3 sessões, e depois a filha dela me escreveu aqui, que é sempre a filha dela que me escreve, que a mancha cicatrizou, virou uma cicatriz. Né? Então, eu posso até me emocionar aqui, porque é muito gratificante, né? Receber esses relatos. Eu não tenho dúvida. Acho que já relatei aqui algumas vezes e conheço a Roseli há bastante tempo, né? E falando que sou um cara racional, sou um cara lógico, à medida que a gente vai se envolvendo,
E a gente vê alguns exemplos de honoris causa e tudo, e a gente vê realmente relatos e coisas reais. Eu falo assim, meu Deus, o trabalho realmente que o terapeuta faz é... Acho que todo mundo tem que ter um terapeuta na vida, né? Isso não tenho dúvida, independente de qual seja a técnica, né? Mas isso é maravilhoso. E me conta um negócio, Liz, eu sabe que o foco mais meu é o mundo corporativo, né? A biorressonância, por exemplo, ela tem alguma forma de poder ser utilizada no mundo corporativo? Pode se utilizar? Tem sim. A biorressonância, por exemplo, com o aparelho, já é um pouquinho mais complicada para deslocar o aparelho, mas é possível, porque até o aparelho está aqui, né? Mas é trabalhoso para deslocar o aparelho, é pequeno, mas vai tanta coisa junto com ele que fica difícil, né? Mas você pode aplicar, fazer uma boa anamnese de um paciente, né? Digamos, de um funcionário numa empresa, né? E entrar com a terapia, né? Com os moduladores frequenciais. Por exemplo, e sempre cuidar da causa. A gente sempre tem que tratar a causa, tá? Então, vamos fazer uma boa anamnese. E, por exemplo, se o funcionário não dormir bem, tiver insônia, né, ele vai ficar indisposto no outro dia, ele vai render menos, né? Então a gente teria que descobrir o porquê dessa insônia, se é uma insônia devido à falta de serotonina, que é um neurotransmissor, ou se não por uma muita ansiedade, e daí aplicar o modulador correto, né? Tem um para cuidar da parte mais neurológica, ali de neurotransmissores, fabricação de serotonina. Melhor aí. O que é o modulador? Modulador frequencial, eles são remédios, né? Eles são remédios, borrifam embaixo da língua ali, que eles trabalham na área. Eles têm frequência dentro, que nem eu expliquei antes. O aparelho emite frequência através das barrinhas ali, e os moduladores já vêm com a frequência dentro, né? Por exemplo, vem com a frequência para ajudar o organismo a produzir serotonina, que daí sem serotonina a gente não dorme, né? Não dorme bem, acorda indisposto, tem insônia. E tem a frequência para modular, para equilibrar a parte de ansiedade. Tá? Então, esse tratamento poderia ser aplicado, fazer uma boa anamnese, tentar achar a causa do problema, digamos, da insônia, e daí aplicar o modulador certo, que são vidrinhos ali, que eles são frequenciados na base do floral de Bach, tá? E esses que eu trabalho, inclusive a fábrica deles, ela além de quando ela frequencia esses, vamos chamar de medicamento, né? A fábrica faz isso ao som da Nona Sinfonia de Beethoven. Depois, antes deles virem para o consumidor ali, né, eles passam ainda por cromoterapia. Então, eles têm a frequência, né, a frequência musical, que a Nona Sinfonia de Beethoven é muito saudável, né? Então, o que daria, pelo menos o que eu conheço, o aparelho ficaria complicado de levar, mas daria para fazer uma boa anamnese e entrar com o tratamento com os moduladores frequenciais. E a empresa não precisaria estar tocando lá a Nona Sinfonia de Beethoven na... Não precisa trocar a Nona Sinfonia de Beethoven, né? Maravilha. Já passou aí, Cris. E me conta um negócio. A biorressonância, por exemplo, ela é uma técnica que ela tem que ser utilizada sozinha? Ela tem alguma coexistência? Existem outras terapias, outras formas que podem trabalhar em conjunto, por exemplo, com uma biorressonância? Pode sim. Por exemplo, o aparelho de biorressonância, ele consegue detectar a falta de vitaminas, minerais, aminoácidos, né?
se o organismo está muito inflamado ou não, se está em estresse oxidativo, se precisa de algum antioxidante. Daí ele encaixa bastante com a parte, né, com o profissional de nutrição, ou um médico nutrólogo também, né? Ele auxiliaria bastante nisso. Na parte de fisioterapia também, ele vai, por exemplo, tem muitas dores que dói a perna e o problema, a causa está lá no nervo da lombar. Tá? Tem um nervo pinçado lá na lombar. Então, vamos cuidar da lombar para aliviar, que a causa está ali para aliviar as dores nas pernas, né? Isso o aparelho consegue identificar, e daí seria interessante passar para o profissional, para o fisioterapeuta, ou até para o ortopedista, né? Um médico ortopedista que iria ajudar muito no tratamento. Né? Tem outra situação na área também que pode ser na psiquiatria, digamos, também, né? Deixa eu ver que me fugiu agora aqui. Mas na bacana, psiquiatria. tem acho que várias formas aí que ela pode utilizar. Ah, por exemplo, a pessoa tem síndrome do pânico, tá? Só que a causa dessa síndrome do pânico foi algum problema que ela teve durante a infância, que causou algum trauma, ou até durante a própria gestação dela. O aparelho identifica isso, tá? E pode passar essa informação para o profissional da saúde. Entendi. A Cris acho que quer fazer uma pergunta. Diz lá, Cris. Minha querida Liz, eu quero conversar linkado com você. O microfone dela ali, Vini. Acho que eu liguei agora. Ontem me chamou bastante atenção a roda de conversa da questão do RH, né? Falando sobre a minha querida lá que... A Anne ali, então, isso, a Anne. Parceira. Anne, como você tem que documentar tudo nesse RH em relação a justificativas e tudo mais? Como fica essa questão da legalização? Uma coisa é o reiki, tá? Mas falou em aparelho. Tem um aparelho na jogada. Esse aparelho tem Anvisa? Esse aparelho não tem Anvisa? Como é que fica isso dentro do trabalho? A consulta com o aparelho, né? O aparelho são sessões de tratamento, né? É 420 a primeira consulta, né? Mas o ponto principal, deixa eu trazer um ponto que é importante. Assim, acho que as duas pontos são relevantes. Eu acho que... Mas isso é uma questão, inclusive, da Anne não colocar. O que importa, e o caso da empresa, de uma NR1, ela precisa fazer o seguinte: qual a tua gestão de risco e quais são as soluções que você vai usar, que é exatamente o que a gente conversou, inclusive, ontem. Por exemplo, uma empresa que tem 15 mil funcionários não vai fazer um investimento em 15 mil funcionários de R$420. Mas, talvez, para a diretoria, sim, faria até R$2.000. Eu, como diretor executivo, eu fazia check-up todo ano. Um check-up todo ano é R$2.000, R$3.000. Então, agora, para mim. Então, isso... Eram 5, né? Mas quer dizer assim, então depende muito, né? Mas eu acho que o ponto principal são esses, quer dizer, não existe uma solução única, inclusive da biorressonância como ela traz. Tem uma situação que você vai fazer, às vezes, de repente, um diagnóstico para um e vai usar moduladores, inclusive, para outros. O importante, obviamente, como não só no mundo corporativo, como em qualquer lugar, por isso, cada vez mais as terapias estarem embasadas nas informações, nas ciências, nas respostas como indicadores. Talvez é isso que, de uma certa maneira, que ela quer provocar, de fato, e de maneira muito inteligente, inclusive, que é isso. Quer dizer, quanto mais embasado... E quando a gente fala do mundo corporativo, sim, a régua de exigência é muito maior. Então, talvez não vão ser todas as terapias que vão servir para o mundo corporativo, ou para todas as soluções. Mas temos que estar atento de como podemos utilizar de maneira diferente. Que bom, nosso tempo está super tomado aqui. Então, vamos agora já bater um papo, mas super te agradeço, Liz. Obrigada. Obrigado por ser nossa parceira, obrigado por estar aqui falando conosco, e um grande sucesso aí para vocês, tá bom? Então, nós vamos ter agora só uma falinha de 5 minutinhos que a Gi vai falar com a gente, e já vamos emendar aqui na sequência com a Cris, para que ela faça e a gente possa... Eu sei que domingo já começa a ficar no finalzinho do dia, mas não podemos perder aqui a palestra da Cris, que é muito bacana na ozonoterapia, e que é um tema tão polêmico quanto no sentido de
aparelhos, de um monte de coisa, e ela traz com muita propriedade isso. Ok? Obrigado. Muito obrigada, Quental, Liz. Engrandeceram o nosso congresso. Gi, então, se você puder vir...